Olá, boa noite, queridas alunas. Como estão os senhores, as senhoras? Espero que estejam todos bem, tranquilos, cada um cuidando, fazendo a sua parte. Estamos enfrentando momentos difíceis em nossas vidas. Veja, estamos empenhando, fazendo o máximo para que os senhores tenham o melhor aproveitamento do semestre. Na semana passada, enviei para os senhores videoaula, a questão aula online, né, que nós preparamos para os senhores, explicando o restante da primeira parte do material. Eu enviei também por e-mail a segunda parte do material. Hoje nós vamos iniciar, então, explicando essa aula online com menos tempo, né, que a primeira aula foi um tempo um pouco longo, e aí nesta aula agora eu vou fazer em menos tempo para que não fique tão cansativo. Vamos falar um pouco da segunda parte da nossa matéria, que seria a pluralidade das obrigações ou obrigações complexas. Nós saímos então daquela modalidade simples, como nós chamamos, obrigação de dar, de fazer, de não fazer, um credor, um devedor, e adentramos então, portanto, agora nas obrigações complexas, ou pluralidade de credores, pluralidade de devedores, para nós verificarmos que tipo de modalidade das obrigações, então, estão relacionadas com as obrigações de pluralidade ou complexo das obrigações. Temos, então, a primeira que eu coloquei para os senhores aqui, é a obrigação cumulativa. A obrigação cumulativa é aquela que, quando nós contratamos cumulativamente as obrigações, nós devemos cumprir. Eu coloquei lá de exemplo, um animal e um veículo. Então, se eu me comprometi a entregar um animal e um veículo, eu devo entregar. Eu só cumpro com a obrigação quando eu entregar todas as prestações contratadas. Então, veja, é uma situação que nós devemos saber o que nós estamos fazendo. Então, veja, se você contratou a obrigação cumulativa, você tem que saber que você só vai cumprir com a obrigação quando você entregar todos os objetos contratados. Já na obrigação alternativa, então o próprio nome já vem dizendo, né? Lá nos artigos 252, 256 do Código Civil, então vai dizendo, olha, obrigações alternativas. Ele vai dizer uma coisa ou outra. Então vai estar dizendo um animal ou um veículo. Então a alternativa vai ser entregue uma das duas. Se eu entregar uma das duas, eu estou cumprindo com a obrigação. E aí, como é que nós vamos determinar essa entrega, né? Então, nós vamos igualar, né, quando nós falamos das obrigações de fazer, ou melhor dizendo, as obrigações de dar coisa incerta, nós falamos que tem dois momentos das obrigações, né? O momento antes da concentração, antes da escolha, e o momento após. Após a escolha, então, portanto, a obrigação incerta passa a ser a obrigação de dar coisa certa. Então, veja, essa obrigação de dar coisa certa, portanto, ela é após a escolha da obrigação. E aqui na obrigação alternativa também tem. Então, portanto, a escolha da obrigação a ser entregue. E aí pergunta-se, né, a quem pertence esta escolha? Geralmente, regra geral, então, portanto, a escolha vai caber ao devedor. Qual a obrigação que vai ser entregue? Se nada ficou estipulado diferente disso. Se nada ficou estipulado, o terceiro pode escolher, e assim como o juiz pode escolher também, para dizer qual obrigação vai ser cumprida, está no artigo 252, parágrafo 3º e 4º do Código Civil, que vai dizer que se nada ficou, se não ficou nada, quem vai escolher, o que vai ser entregue, então, portanto, o juiz escolhe o tipo de obrigação, o tipo de prestação, ou melhor dizendo, qual das obrigações, né, alternativas vai ser entregue. Agora, o problema, as consequências, como eu disse para os senhores, as obrigações elas têm várias peculiaridades. E as consequências das obrigações alternativas no momento da impossibilidade delas serem cumpridas? Vamos verificar o que ocorre nestas circunstâncias. E aí a gente vai analisar também a questão de culpa ou não culpa do devedor. Nós temos no artigo 253, que vai falar se a obrigação de alternativa se tornou impossível de ser cumprida. E aí verifica-se, tornou-se impossível de ser cumprida, por quê? Né? Então, caso esta obrigação de ser alternativa de ser cumprida, caso ela
pereça ou não possa ser executada alguma das obrigações, então qualquer uma das duas não puder ser cumprida, entretanto, restou ainda a obrigação, sem culpa do devedor, o credor, então, portanto, vai receber aquilo, uma das prestações que sobraram ali, portanto, daquela relação jurídica. E aí então ele fica, portanto, ele vai dizer, mas eu não queria tal coisa, eu quero tal coisa, mas vamos dizer que aquela obrigação que ele queria receber, essa obrigação pereceu, e pereceu sem culpa do devedor. Então, portanto, aí ele pode entregar a que restou, e o credor, por sua vez, não pode reclamar e dizer, olha, eu não quero essa obrigação, eu não quero essa prestação, eu quero que me pague em dinheiro. Não podemos fazer isso, então a obrigação não se converte em dinheiro nestas circunstâncias, ou seja, uma das obrigações se perderam, uma das obrigações se perdeu e se perdeu sem culpa do devedor. Então, o devedor vai cumprir com a obrigação perante ao seu credor daquela que restou, daquela prestação que restou, quando a obrigação é alternativa. Vamos lembrando que tipo de obrigação que nós estamos falando, né? Agora, quando a perda do devedor, a perda da obrigação por culpa do devedor, o artigo 254 vai dizer que se a obrigação que for cumprida, a obrigação a ser cumprida, não puder ser cumprida nenhuma das prestações e a escolha for do devedor, vamos lá. Então, a coisa se perdeu, pereceu por culpa do devedor. Se perderam todas as obrigações, não podem ser cumpridas nenhuma nem outra. Então, veja, e a escolha for do devedor, o devedor, então, portanto, é obrigado a pagar ao credor o valor da que por última, então, portanto, se perdeu. Se por última for a obrigação que se perdeu for um animal, então vamos ver o valor do animal e o devedor, por sua vez, vai ter que pagar para o credor a obrigação que por último se perdeu, mais perdas e danos. Tudo bem? Então, uma situação. Agora, imagine que a obrigação se perdeu por culpa do devedor e a escolha era do credor de escolher qual das obrigações ele queria, então, portanto, que fosse entregue a ele. Então, veja, se a escolha é do credor, então, portanto, a obrigação alternativa e a escolha for do credor e as obrigações se perderam, não puder ser cumprida nenhuma das duas, poderá o credor exigir o valor de qualquer uma delas, mais perdas e danos. Tudo bem? Então, veja, se a obrigação se perdeu e a escolha, obrigação alternativa, perderam-se todas as obrigações alternativas, não tenho como entregar, por minha culpa, devedor. Eu, então, portanto, sou obrigado a pagar o valor ao credor da última prestação que se perdeu, mais perdas e danos. Agora, imagine na mesma situação, a obrigação se perdeu por culpa do devedor e a escolha era do credor. Olha que importante. E a escolha era do credor. Então, veja, se a escolha é do credor, ele pode exigir o pagamento de qualquer das prestações, as quais haviam sido combinadas, e o pagamento de perdas e danos. Artigo 255 do Código Civil. Importante, como eu falei para os senhores, né? Tenham o código do lado, o vadimeco do lado de vocês, para vocês irem, então, portanto, pegando, analisando, vamos dizer assim, se adaptando mais com o Código Civil, e porque, veja, nossa aula é o Código Civil, doutrina, entendimento doutrinário, para nós entendermos a situação, nós interpretarmos o artigo. Porque se nós somente lermos os artigos, muitas vezes fica aí uma interrogação, né? Como é que nós vamos aplicar aí esse artigo? Tudo bem? Então, obrigação cumulativa, tem que ser entregue todas as prestações contratadas. Alternativas, uma coisa ou outra, e verifica-se no momento da escolha, que passa a ser a obrigação de entregar a coisa certa, e a escolha sempre é do devedor, e verifica-se a questão se as obrigações alternativas, então, se perderam, e verifica-se por culpa ou sem culpa do devedor, para analisar, então, portanto, as consequências dessas perdas, do não cumprimento da obrigação. Tranquilo, minha gente? Então, essa é a primeira modalidade das obrigações complexas ou plurimas, como nós falamos aí, que as obrigações cumulativas e as obrigações alternativas.
Nós temos também nas obrigações complexas, né, podemos dizer assim, as obrigações facultativas. E as obrigações facultativas não tem no Código. O Código de 2002, o Código Civil de 2002, não cuidou delas. Entretanto, elas ainda continuam sendo cobradas dos senhores, seja no exame da ordem, seja em concurso, seja em alguns processos, né? Então, veja, a gente tem que falar dela também, porque ela continua podendo ser negociada entre as partes. Então, se ela pode ser negociada entre as partes, nós temos que falar para os senhores também. A obrigação facultativa é diferente da alternativa, porque, veja, a obrigação alternativa é aquela que, no momento da relação jurídica formada entre devedor e credor, ela contém um único objeto. E, no momento, então, portanto, da entrega, esse objeto, esta prestação, pode ser substituída por outro de natureza diversa. Olha lá, diferente. Então, facultativa, eu entrego uma, não, calma, né? Porque, na verdade, a alternativa havia 2 ou mais objetos a serem entregues e vamos escolher entre eles. A obrigação facultativa, não. No momento da contratação, há apenas um objeto. Só que no momento da entrega, o credor, ele tem que ter ciência, né, claro, que vai receber, que ele pode receber outro objeto de natureza diversa. E aqui é muito claro que a escolha é sempre do devedor. É sempre do devedor a entrega da prestação a qual ele vai entregar. Professor, mas é difícil, né, fazer essa relação jurídica de uma obrigação facultativa. Porém, é importante que quando nós formamos um liame jurídico, nós estamos formando, então, portanto, a vontade das partes. Né? Lembra-se do negócio jurídico, quando os senhores estudaram, que negócio jurídico nada mais é que a vontade das partes, desde que seja de livre vontade, que não tenha a presença de vícios, defeitos do negócio jurídico. Se uma vez for formada com os requisitos do artigo 104 do Código Civil, não há o que, entre aspas, né, pelo menos assim, de pronto, há que se discutir. Claro, né, tudo tem discussão, porém, é uma relação jurídica, vamos dizer assim, entre aspas, perfeita, que as partes estão capazes, o objeto é lícito, tem capacidade de cumprir, mas eu não sabia, né, que era dessa forma, que o devedor poderia escolher outro objeto para me entregar, né, no momento da entrega. Porém, você não pode esquecer que você formou uma relação jurídica de uma obrigação facultativa, e a obrigação facultativa pode sim o devedor substituir por outra de natureza diversa ao entregar, então, portanto, ao credor. É importante, né? Quando nós não sabemos fazer alguma coisa, nós temos que perguntar para quem já fez. Quem já fez essa negociação, esse tipo de situação. Por isso que é bom sempre nós perguntarmos para quem entende ali então da situação. Tudo bem, minha gente? Então, a modalidade também das obrigações facultativa é importante os senhores estudarem, né, sobre o assunto, porque sempre está sendo cobrado aí dos senhores, né? E aí nós temos também a modalidade das obrigações, as obrigações divisíveis e as obrigações indivisíveis. Veja, nós pensarmos na etimologia da palavra, na origem da palavra, a palavra divisível, então, é aquilo que dá para dividir. Então, aquilo que nós podemos dividir, né, sem que admite o cumprimento fracionado, então, portanto, ou parcial da obrigação, nós chamamos de obrigação divisível. Dinheiro é uma obrigação divisível. Então, eu posso pegar, eu tenho ali um dinheiro, R$300, e dividir para 3 pessoas em partes iguais, né? R$100 para cada um. Então, se a prestação é divisível, então, portanto, se é possível a divisão daquela prestação, então nós chamamos essa obrigação de divisível. Então, obrigação divisível. Olha lá, coloquei um exemplo para os senhores no slide, dê uma olhada, né? Se A deve 200, B e C, como há pluralidade de credores e a prestação é divisível, presume-se que A deve R$100 para B e R$100 para C. Compreende aí a divisibilidade, portanto, então, da obrigação. Agora, as obrigações indivisíveis, o nome já vai dizendo, né? É indivisível, então, portanto, aquela obrigação. Só pode ser cumprida da forma que foi contratada por inteiro.
como é que eu vou dividir um animal, como é que eu vou dividir um veículo, fica estranho ali, então, portanto, a situação. A própria obrigação, né, pela sua natureza, vai dizer assim, que ela vai dizer que ela é indivisível. Nós temos a indivisibilidade das obrigações, então, na verdade, ela tem as características, né? Então, pela natureza, se eu dividir ali, portanto, pela natureza da obrigação material, se a natureza da obrigação, um animal, um veículo, como é que eu vou dividir, né, um animal, um veículo? Então, pela sua própria natureza, ela se torna, então, indivisível aquela obrigação. Então, eu não posso dizer que eu vou comprar, que aquele tipo de obrigação que eu contratei é uma obrigação divisível e sendo o objeto um animal ou sendo o objeto um veículo. Mais ou menos assim, né, o exemplo. Economicamente falando, a obrigação também ela se torna indivisível quando, na verdade, ela reduz, então, ali o valor do objeto. Imagine dividir uma obra-prima, uma obra cara ali de um autor, de um pintor famoso pela metade. Passa a ser curiosidade, né? Não ali o valor que realmente ela deveria ter, porque economicamente falando, ela não tem o mesmo valor que ela teria se ela estivesse, portanto, a obra inteira, né? O quadro inteiro da pintura ali, portanto, do pintor. E juridicamente também é impossível, então, portanto, a lei diz que não pode ser a obrigação é indivisível, por exemplo, quando tem um lote de terreno, o lote, então, portanto, pela lei 6.766 de 79, vai dizer que os lotes não podem ser menores de 125 metros quadrados. Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu quero, então, portanto, desmembrar, ou então registrar, então, veja, pode ser que você não consiga em determinadas situações, porque a lei determina que o lote deve ser não menor, né, para a questão da divisibilidade, para a questão do desmembramento, até para registro, menos que 125 metros quadrados. Então, veja, a obrigação, ela pode ser complexa, né, divisível ou indivisível. Divisível pela própria natureza, vai dizer que ela pode ser dividida, como nós falamos, dinheiro, e a indivisibilidade, então, se ela for dividida, ela perde ali a qualidade, a substância, e aí a indivisibilidade nós podemos dizer pela natureza, pela parte econômica e juridicamente falando também, a obrigação, então, portanto, ela se torna indivisível. Veja, aí nós temos no artigo 259, né, do Código Civil, que vai falar pluralidade de devedores, né? Se a obrigação é indivisível e ter vários devedores. Então, veja, a obrigação é indivisível e vários devedores para cumprir com aquela obrigação. Então, veja, se a obrigação é indivisível e tem vários devedores, cada um deles, então, portanto, se obriga pela dívida toda. E aquele que pagou a dívida subroga-se no direito do credor, ou seja, em relação aos co-obrigados, de cobrar daquele que não pagou. Se a obrigação é indivisível e vários devedores estão devendo, aquele que pagou subroga-se no lugar, então, portanto, do credor, de cobrar do outro devedor que não cumpriu com a sua obrigação. Até coloquei aqui uma conclusão para os senhores, né? O credor pode exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos sujeitos passivos, pois o objeto não pode ser dividido, sob pena de perder a sua substância. Então, eu tenho um credor para vários devedores. Então, os devedores, eles são, portanto, devedores entre si, solidários. Então, tanto eles são responsáveis pela dívida toda. Então, e aquele que não paga, subroga-se, ou melhor dizendo, aquele que paga, subroga-se no lugar de cobrar do devedor que não pagou, como se fosse o credor. São obrigações, então, indivisíveis e quando há pluralidade de devedores na obrigação, artigo 259 do Código Civil. Agora, quando há pluralidade de credores, ou seja, eu tenho vários credores, né, então, e um devedor só, por exemplo, né? Então, se eu tenho vários credores, cada um deles pode exigir a dívida inteira, então, mas o devedor, ou os devedores, né, no caso,
e se desobrigarão pagando. Olha só, importante isso, porque se eu tenho vários credores, são várias pessoas querendo receber a dívida. E se o devedor paga a um deles e não tem o cuidado de se resguardar no seu direito, é aquele ditado, né? Quem paga mal paga duas vezes. Então, cuidado. Quando eu tenho vários credores para receber a dívida, que é uma dívida indivisível, eu posso, então, portanto, pagar a qualquer um deles. Portanto, se eu pagar a um dos credores, o outro tem que ratificar, né? Ou seja, tem que confirmar que aceita esse tipo de pagamento, que está tudo certo. Porque senão eu me complico ali na situação de que imagine que tem lá o A, o B e o C para eu pagar, que são os credores daquela relação contratual. Eu pago para o A e depois o B e o C vêm dizendo, olha, você pagou para o A, porém eu quero também a minha parte, e eu já paguei tudo para o A. Então, por isso é que é importante, olha, todos conjuntamente eu devo pagar, né? Ou se um desses ratificar a dos outros credores. Importante isso, não adianta, porque lembra que eu tenho, quando eu pago a obrigação, né, eu devo ter o quê? O meu recibo. Logo mais a gente vai falar, então, portanto, da quitação. Como é que se dá a quitação ali de uma obrigação? Olha só, a obrigação indivisível, quando nós falamos, né, ela é indivisível pela sua natureza, pela sua economia, pela parte jurídica, isso é verdade. Portanto, porém, se ela perder a sua característica, né, descaracteriza, então, portanto, a obrigação indivisível e ela resolve-se em perdas e danos. Imagine que a obrigação é indivisível e não foi cumprida. Então, eu encomendei lá um móvel, quantos de nós, né? Nós já não fizemos móveis planejado. E essa questão não foi cumprida, ela se resolve, então, portanto, por perdas e danos. Então, essa obrigação que era uma obrigação indivisível, ela passa a ser uma obrigação divisível no momento que eu posso pagar aquela obrigação que não foi cumprida conforme deveria. Uma obrigação que é indivisível se torna, então, portanto, se converte em perdas e danos. Tudo bem, minha gente, até aqui? Muitos detalhes, né? Eu sei disso. Eu gosto de falar com bastante, vamos dizer assim, didática, né? A matéria direito civil, porque o direito civil é aquilo que nos persegue, né? Nos garante desde antes do nosso nascimento até após, então, portanto, a nossa morte, nosso óbito, quando voltamos ali de onde viemos ou não, né? Nós não sabemos. Tranquilo, então, modalidades das obrigações, cumulativas, alternativas, divisíveis e indivisíveis. E temos mais modalidades das obrigações, continuando aqui a nossa aula. Obrigações solidárias, está lá no artigo 264 do Código Civil. Veja, obrigação, o que é solidário, né? Então, solidário quando, na verdade, ambas as partes, né, ambas as pessoas são solidários entre si. E como nós podemos falar que se é solidária, então se é solidário, então é mais que um devedor, mais que um credor. Então, eles são solidários entre si. Antônio Varela, ele fala assim, obrigação com vários devedores de solidária, quando o credor pode exigir de qualquer deles a prestação por inteiro, e a prestação efetuada por um dos devedores os libera perante o credor comum. Então, são aquelas que há pluralidade de sujeitos, mais de um devedor ou mais de um credor. Isso são obrigações solidárias. Solidárias é todo mundo responder entre si, portanto, ali aquela obrigação. O artigo 265, ele vai dizer assim, olha, a solidariedade não se presume. Então, resulta da lei ou da vontade das partes. Veja, quando eu falo a solidariedade não se presume, não dá para nós falarmos, presumir que havia solidariedade entre os credores e entre os devedores. Não. Na realidade, a lei vai dizer que as partes são solidárias ou que as partes entre elas, através de um acordo, vai dizer essa relação jurídica da qual nós estamos formando é uma obrigação solidária, ou seja, todos vão responder em conjunto, tanto o credor quanto o devedor. Quando nós falamos em solidariedade, então, portanto, vai responder junto. Quando nós falamos em solidariedade, nós podemos lembrar lá do artigo 2º do Código Civil, que fala de grupo de empresa, da CLT, que fala do grupo de empresa.
Então, o grupo de empresa, ele vai responder solidariamente. Então, se eu sou contratado por uma empresa do grupo, e aquela empresa não pagou, portanto, ali os meus direitos trabalhistas, eu posso cobrar, então, de uma outra empresa que faz parte do mesmo grupo. Responsabilidade solidária. Então, nós temos que observar que vai responder, tanto faz, né, cobrar de um ou de outro. Nós temos a solidariedade ativa no artigo 267 do Código Civil, e o artigo diz assim: é a relação jurídica entre credores de uma obrigação e o devedor comum. Então, veja, eu tenho uma solidariedade ativa entre credores de uma obrigação do devedor comum. Então, eu tenho vários credores e um único devedor para o cumprimento desta obrigação, tudo bem? Isso é solidariedade ativa. Então, solidariedade ativa, o pagamento poderá ser feito a qualquer credor, né? Enquanto não tiver ação judicial. Então, se eles são solidários entre si, tanto faz, né, pagar para qualquer um deles. Agora, quando entre eles já estão discutindo, então é melhor não pagar para aquele que está te cobrando, né? Você faz, então, o depósito judicial para cumprir com aquela obrigação solidária. Porque se eles estão brigando entre si, no final do processo, o juiz vai decidir de quem tem razão. E aquele valor que você devia para o A, para o B, para o C, tudo junto, que são solidários entre si, mas eles estão brigando entre eles, nós não podemos, então, pagar por uma obrigação que os próprios interessados estão brigando. Então, se já há uma ação para receber aquele valor, você deve, então, portanto, fazer o depósito no processo. E aí o juiz vai apurar os fatos e vai dizer quem tem razão. Tranquilo? Então, a solidariedade é ativa, vários credores para um mesmo credor. Posso pagar para qualquer um deles, se não tiver injustiça. Se tiver injustiça, faço o depósito judicial para que eu devedor, né, não tenha problema para depois pagar mal e pagar duas vezes. Tá certo, gente? E a solidariedade ativa no artigo 275 do Código Civil. Então, aqui, diferente da solidariedade ativa, aqui vai dizer que a solidariedade passiva consiste na concorrência de dois ou mais devedores para um mesmo credor, então de prestar a dívida toda. Então veja, aqui eu tenho mais que um devedor para cumprir a dívida, então com aquele único, com o credor. Então até nós temos um conceito para melhor entender, né? Olha, obrigação solidária passiva é relação obrigacional oriunda da lei, olha lá, ou da vontade das partes, com multiplicidade de devedores, sendo que cada um responde pela obrigação toda, pelo cumprimento da prestação como se fosse um único devedor. Eles são solidários entre si, então tanto faz eu cobrar de um como de outro. A dívida permanece entre todos. Isso é importante, que eles são solidários entre si, então todos são devedores da dívida. Se o credor receber de um dos devedores solidários apenas uma parcela devida, olha lá, então se o credor receber de um devedor solidário apenas uma parcela, pelo saldo não pago, continuam todos solidariamente responsáveis. Imagine que somos 3 credores, ou melhor dizendo, 4 devedores, recebi parte de um do devedor, ficaram-se, então, portanto, lá mil reais. Esses R$1.000 é dividido entre todos. Então, todos os devedores, eles são solidários entre si, mesmo que tenha o credor recebido já uma parte de um dos devedores. Porque a solidariedade, então, portanto, ela é entre todos, né? Tem todos os devedores. Tranquilo até aqui, minha gente? Então, veja, eu vou parar por aqui hoje, né, para a aula não ficar muito cansativa. Vou fazer aí mais aulas online para os senhores, num período aí, num tempo de 30 minutos de aula, para não ficar muito cansativo. Vou fazer alguns vídeos, algumas aulas nesse período, esse tempo de 30 minutos, para que nós não tenhamos aí, para que não fique cansativo vocês ouvirem a aula. E aí, aconselho os senhores a ficar, quando estiverem ouvindo a minha aula,
estar com os slides do lado, aqueles slides enviados através de e-mail, bem como também, se possível, uma doutrina, né, referente aí à matéria, e também ali a questão também do Código Civil, porque assim os senhores vão ter uma melhor interpretação da nossa matéria, do que nós estamos falando, né? Embora seja um pouco mais dificultoso a matéria ser apenas ouvida, né? Mas é como se nós estivéssemos aí em sala de aula. O que falta realmente é esse contato, olho no olho, né? Essa coisa gostosa que nós sentimos aí quando estamos com os senhores. Mas sintam abraçados, né? Sintam-se amparados pela professora. A professora continua muito preocupada com essa situação e procurando cada vez mais se adaptar com essa nova metodologia que é a aula online, né? Como nós estamos fazendo esses vídeo aula que nós estamos gravando para os senhores e explicando a matéria, né? Para que os senhores tenham aí um melhor entendimento quanto à matéria ministrada. Lembro que eu já mandei para os senhores uma atividade, da qual penso que os senhores já estão respondendo aí com muita atenção, com muito carinho, vamos dizer assim, porque essa atividade aí, provavelmente vai valer nota para P1, ou quiçá talvez seja a P1, né? Vamos aí analisando a situação. Mas não deixem de fazer com muita atenção, com muito cuidado, faça a matéria, se for o caso, pesquisando o material enviado, a aula que está sendo ministrada, a aula que foi feita presencial, bem como, volto a dizer, né, com a doutrina e o Código Civil. Mais uma vez, agradeço muitíssimo aí aqueles que estão acessando o material e procurem falar, né, aqueles que não acessaram ainda, aqueles que acessaram procuram avisar para os colegas e assim, né, por hora nós temos que enfrentar essa situação com muita coragem e com muita, vamos dizer assim, serenidade. Boa noite, fiquem com Deus, que Deus nos ajude. Grande abraço a todos.